Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se na Epístola de Judas, versículo 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. E negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Meus amados, o tema da nossa reflexão é Judas, nosso contemporâneo. Judas, de que falamos, meus amados, é o irmão do Senhor, e é ele que faz uma denúncia seríssima, uma denúncia muito grave de que no meio da igreja estavam aviltando a graça de Deus, fazendo com que a graça fosse transformada em libertinagem. Esse é um problema sério, e aliás, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro já haviam admoestado a igreja para que não tomasse esse rumo, quando o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5,13, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Não use. E Pedro diz, mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. A liberdade aqui como sinônimo de graça, da graça de Deus, do favor não merecido de Deus. Agora, nós precisamos ler esse texto, meus amados, e essa pequena epístola, meus queridos, tendo em mente uma coisa, que este versículo que nós lemos de base é o versículo chave para o entendimento. Tudo passa por ele. Tudo o que acontece é um referencial a ele. Aliás, Judas vai, meus queridos, de forma dramática, vai traçar aqui uma rota daquilo que é a consequência de transformar a graça em libertinagem. E eu sei que no nosso meio, é por isso que o tema é Judas, o nosso contemporâneo, no nosso meio evangélico, no meio das nossas igrejas, meus queridos, em que muitos tentam transformar a graça em libertinagem, muitos estão colhendo frutos amargos. Há muitos que estão aí querendo justificar até mesmo atitudes vergonhosas, dizendo que já estão salvos com o nome no livro da vida. Jesus já perdoou os pecados do passado, do presente e do futuro, então ele já está livre, ele pode fazer o que ele bem quiser, mas só que ele não entende que a palavra mesmo está dizendo que não use a liberdade que a graça proporciona para dar ocasião à vontade da carne. Isso é o barateamento da graça, e o barateamento da graça é justamente o que está acontecendo, meus queridos, é a pregação do perdão sem arrependimento, é a pregação do batismo sem novidade de vida, é a pregação da ceia do Senhor sem o autoexame, meu amado, é a absolvição sem confissão pessoal. Então nós precisamos entender que a rota da transformação da graça em libertinagem é uma rota trágica, porque Judas, ele traça esse perfil. E rapidamente eu quero discorrer sobre ele. Olha o que acontece quando alguém entra nesta rota, meus amados. Ele diz, aquele que transforma a graça em libertinagem, entrega-se à imoralidade, porque não tem limites, não tem fronteiras. Está no versículo 7. Entregaram-se à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Depois ele diz que são sonhadores que contaminam seus próprios corpos na volúpia, no desejo carnal. São homens que são como rochas submersas, meus queridos. Eu diria, aliás no versículo 12 ele está dizendo, são pastores que só cuidam de si mesmos. Aquele dá nomes aos bois é gente da liderança. Terrível. Rocha submersa é algo perigosíssimo, que pode causar uma tragédia. São nuvens sem água, é engano, é aparência. A árvore de outono sem frutos, 2 vezes mortas. Sabe, a pessoa que não tem fruto, a pessoa que transforma a graça em libertinagem, meu amado, não tem fruto digno de arrependimento, não tem fruto digno de ser chamado filho de Deus. Aqui que Judas, meus amados, é um contemporâneo nosso, que está falando a nós hoje mesmo.
Esses homens são como ondas bravias, espumando seus próprios atos vergonhosos, são escandalosos, e escândalo é o que mais existe, meus amados, no meio da igreja, porque não atinaram que transformar a graça em libertinagem é grave consequência, é funesta consequência. E ele fecha dizendo nos versículos 16 a 19, murmuradores e causadores de divisão, problemáticos, causadores de divisão. Como nós temos visto isso, causadores de divisão são aqueles que transformam a graça em libertinagem. E hoje essa palavra visa, meu amado, você que está me ouvindo, a sair desta rota. Se o inimigo tem colocado você nesse curso, saia quanto antes, peça graça a Deus, peça ajuda a Deus. E aqui a palavra, meu amado, de conclusão é justamente o versículo 24, que diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Apresentar sem mácula, aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Peça ajuda a ele: Senhor, me ajuda, não deixe que eu menospreze a bênção, o tesouro que está em mim, a graça que está em mim, mas eu quero, meu Deus, viver valorizando aquilo que tu tens feito, aquilo que é o teu propósito, aquilo que é a tua dádiva. Esta é a palavra para hoje. Judas, nosso contemporâneo. Se essa palavra falou ao seu coração, dê aí um like e dê um clique no inscreva-se e no sininho, porque eu sei que essa palavra vai abençoar ainda muita gente nesse tempo. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém, graças a Deus.